É uma honra estar aqui com vocês. Hoje o nosso tema ele é ações afirmativas na educação. E a gente colocou ali dois pontos, as expressões na UFPR Litoral. Então, assim, trouxemos a Daniela e a Valéria, que trabalham dentro da CEPOL, depois elas vão explicar um pouquinho o que é a CEPOL, né? E para quem não me conhece, eu trabalho na Universidade do Litoral desde a sua gênese, né? Mas eu sou servidora da UFPR desde o início de 1991. Então, assim, contemplar esse tema para mim foi muito importante, porque ele traz, assim, no meu histórico de muitas pessoas, a falta ou a negação dele no passado, né? Então, para mim, a inserção das ações afirmativas na educação é um ponto histórico, é um ponto de luta e traz, assim, representações significativas para toda uma comunidade, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a educação. Acho que o professor Valdo Cavale já abordou esse tema na última roda, né? Então, essa sendo a quarta roda, a gente não tem muito que adentrar nos aspectos legais da educação, mas uma coisa que é bastante importante dizer é que a universidade, as instituições de ensino, e especificamente as instituições públicas, né? Elas têm um dever com a sociedade no sentido de gerar ciência, sim, né? É fundamental gerar conhecimento, mas além de gerar conhecimento, gerar ciência, ela tem que também atender a comunidade. E quando eu falo a comunidade, não é uma comunidade específica. A gente nunca preserva uma comunidade em detrimento à outra. A comunidade é o geral. São as empresas comunidades? Sim. São as escolas a comunidade? Sim. São as comunidades em vulnerabilidade social? Sim. Então, quando a gente diz comunidade geral, a gente não quer restringir apenas a um público. Por quê? Porque se nós precisamos de uma formação profissional para um médico, isso é muito válido, mas nós precisamos da estrutura para o hospital. Então, a gente também não pode excluir a formação dos engenheiros, né? Então, a gente não pode excluir a formação de técnicos, a gente não pode excluir a formação de nenhuma profissão, porque todas elas são importantes para a comunidade. E aí, eu, mais precisamente, posso dizer que minha paixão pela educação sempre foi muito grande. E eu fiz, a minha origem é licenciatura. A minha origem é licenciatura e, por mais que eu diga assim, o conhecimento de causa de meu ensino público, eu fiz desde a primeira série até o mestrado em instituição pública. E o meu doutorado eu fiz com bolsa numa instituição confessional, ou seja, eu usufruí do ensino público. Então, eu acredito no ensino público. Então, e a licenciatura para mim sempre foi uma paixão mesmo, e a minha graduação foi em licenciatura. Agora, voltando para o tema da educação, é dizer assim, a educação ela é importante, e as políticas são importantes, as políticas públicas, as políticas sociais, só que para que elas aconteçam, há necessidade de serem debatidas, conversadas, aprimoradas, quais seriam essas ações, qual a importância dessas ações, e elas não acontecem assim esporadicamente. Alguém decidiu e a ação formativa ela aconteceu. São anos de luta, são movimentos sociais que se juntam em determinado tema e que eles reivindicam os seus direitos, né? Eu sempre gosto de falar reivindico os seus direitos, porque ultimamente a gente pensa, eles falam muito em auxílios, em benefícios, e aí fica mal entendido qual é o papel da ação formativa. Ela não é um auxílio, ela não é um benefício, ela é uma ação constitucional, inclusive, né? Porque se você olhar pelo viés da Constituição, a garantia de direito de ensino para todos, né? Você acaba percebendo que elas são importantes, sim, e elas trazem no seu bojo um papel fundamental que é de acolhida daquelas pessoas que estão
não desprovidas de conhecimento, de inteligência, ou o que quer que seja, mas de acessos, né? Sejam eles por acessos, por condições financeiras, ou seja, por até desconhecimento da sua capacidade de acessar, né? Então, a educação, ela vem para isso, né? Ela vem para desmistificar algumas coisas, ela vem para contribuir com a sociedade, ela vem para disseminar conhecimento e para que as pessoas tenham uma formação, além da técnica, uma formação humana. Pensar que o país, o mundo, né? O nosso litoral, em especial, ele é provido de pessoas. Todas as ações, todas as formações são pessoas. Todos os bons atos e os maus atos são pessoas. Então, pensar nas pessoas de uma forma muito mais contundente é um papel da educação. É um papel nosso, é um papel de quem está inserido nesse meio. Faz parte da nossa atuação, seja ela atuação administrativa, seja ela atuação discente, seja ela atuação docente, é um papel para quem está dentro desse arcabouço aí da educação. Então, trazendo mais agora para o nosso foco, eu queria dizer para vocês que nós tivemos na Universidade Federal do Paraná um marco extremamente rico, extremamente importante, e ele não veio por uma direção, por uma reitoria, por alguém que pensou e acolheu essa solicitação. E aí eu me refiro mais precisamente às cotas raciais na Universidade Federal do Paraná. E por que eu me refiro a isso? Porque nesse momento histórico eu fiz parte, né? Não parte de quem fez um primeiro movimento, mas parte desse processo de implementação das cotas raciais na Universidade Federal do Paraná. E aí trazer aqui para vocês quem foram as pessoas que viabilizaram essa construção. E para eu falar da doutora Dora Lúcia Bertulho, eu tenho que falar um pouquinho da história dela, né? Na realidade, eu queria estar trazendo aqui um videozinho dela para ela falar mais com propriedade, mas eu vou falar um pouco desse histórico da doutora Dora, que ele se deu dentro de alguns movimentos dela enquanto pessoa, depois dessas restrições, porque ela é uma mulher negra, né? Depois de todas as restrições que ela passou, ela se inseriu na universidade para fazer o curso de Direito. E durante todo esse processo, eles foram se fazendo questionamentos, tentando fazer inserções, tentando trazer palestras, tentando trazer à tona uma questão social para dentro da universidade, ela enquanto discente. Por todos esses processos que se passaram, por todas essas conferências que tiveram, que acho que a Valéria vai falar um pouquinho sobre isso, sobre esses marcos temporais, entrou, então, o movimento social em consonância à Universidade Federal do Paraná, a partir da figura da professora Dora, que na época, em 2001 para 2002, ela tornou-se procuradora da nossa universidade. Então, sendo procuradora da nossa universidade, em contato com esses movimentos sociais, ela teve a acolhida pelo professor Carlos Augusto Moreira, que era o nosso reitor da época. Ele acolheu essa proposta vinda do movimento negro e nacionalmente nós estávamos naquele tempo alinhados. Então eu sempre digo, se a política ela está alinhada, há sucesso nas demandas. Às vezes a dificuldade está na implantação, né? E essa implantação ela precisa sim, daí sim ela precisa de que seja alguém que acolha e que realmente acredite e traga para dentro da universidade essas questões, né? Porque senão elas ficam em fóruns de discussões, elas ficam em fóruns de debates e elas não saem, né, desse bojo e não se concretizam. E aí eu perguntei no início
para a professora Gisele, que é a coordenadora do curso de especialização em questão social, né, pela perspectiva interdisciplinar. Quantas turmas já tivemos nessa especialização? Então, ela disse assim, essa é a 12ª, né? Então, eu fico feliz porque são 12 anos, 12 turmas debruçados, pensando as questões sociais. E isso só somatiza em trazer à tona questões que devem vir e que devem estar dentro da educação. Pensando um pouquinho mais nas pessoas que estão aqui, os colegas todos, os nossos alunos da especialização, quero enfatizar a importância dessa especialização, o papel que essa especialização tem com a comunidade que nós estamos agora atuando, que é o litoral. Isso não se restringe ao litoral, isso perpassa outros municípios, outros territórios, que, vamos dizer assim, né, os espaços territoriais, e a importância desses temas que são colocados aqui e que vocês verão e acompanharão, né, esse curso, que ele é um curso magnífico, com tanta interdisciplinaridade dentro dele. E lá no final vocês têm um produto a ser feito, e esse produto, ele nunca é um produto vazio, nunca é um produto sem sentido e sem significado. Com certeza, vocês também, né, de todas as experiências que nós tivemos, vocês também terão um produto que vai ter significado para vocês, vai ter sentido para a comunidade, e vai ter sentido para o curso de especialização. A minha parte aqui, falando um pouquinho da doutora Dora, retomando essa questão, é dizer que no ano de 2002, as lutas foram grandes, as lutas foram muitas, o movimento negro, ele começou um pouquinho antes, acho que no ano de 2000, com um cursinho pré-vestibular no prédio da Santos Andrade, do prédio da Universidade Federal do Paraná, na Santos Andrade. Esse cursinho, ele foi se avolumando, que era assim, pessoas voluntárias que propiciavam a oportunidade de estar com o seu conhecimento, seja na matemática, no cálculo, preparando pessoas que não tinham condições de pagar um cursinho para que eles tivessem o acesso na universidade. Então, foram vários movimentos que tiveram antes de acontecer essa implementação. E aí, no ano de 2002, a doutora Dora, ela implementou vários movimentos internos na instituição. Esses movimentos foram de docentes, de pessoas que aderiram à causa e que se mostraram receptivos a ela. Após isso, né, foi passada a uma minuta de uma resolução, que para tudo que aconteça dentro da universidade, esse é uma rotina necessária, e findou-se uma resolução que também será abordada aqui no tema hoje, falando sobre a implementação das cotas raciais e sociais, aí somaram-se as duas, né, na Universidade Federal do Paraná. Nós tínhamos como, vamos dizer assim, como modelo, um início na UNB, mas a Federal do Paraná foi uma das precursoras também. Só que nesse momento, essa implementação, ela vislumbrava 10 anos de cotas. E esses 10 anos, eles findaram-se em 2014. Por quê? De 2002 a 2004, foram vários movimentos até que a resolução fosse estabelecida. Então, assim, o tempo é moroso mesmo, né? Então, que bom que se a gente conseguisse pautar alguma necessidade e que ela fosse imediata, né? Nós estamos vendo aí agora a luta pela permanência da Fundep, graças a Deus ela foi, nós tivemos sucesso aí na aprovação, né? Mas até que se crie um movimento necessário, vou dar um exemplo aqui, para as escolas multisseriadas, para as escolas das ilhas, para as escolas mais distantes de uma capital, e para a formação desses profissionais, isso leva um tempo também, né? Então,
voltando aqui, não fugindo muito do tema, eu só queria dizer que nesse momento dos 20% de cotas para escola pública e para cotas raciais, foi um momento de muito trabalho, um momento de má interpretação, um momento de muitos processos que diziam-se as pessoas que não tinham direito às cotas, né, que estariam roubando as vagas deles. Foram, assim, uma série de tristezas, né, com o comportamento humano e uma série de transtornos até que se efetivasse mesmo a continuidade de um processo legítimo. E eu digo legítimo porque no primeiro momento nós tínhamos duas fases, ainda temos hoje, mas eu conheço mais do primeiro momento das cotas raciais e sociais, que cada pessoa que que fizesse a sua inscrição por uma dessas cotas, ele teria a obrigatoriedade de fazer a primeira fase e de passar na primeira fase. As cotas, elas só eram aplicadas na segunda fase, ou seja, eles precisavam ser bons no conhecimento. Eles tinham que fazer aquelas 80 questões e passar naquelas 80 questões para depois usufruir das cotas. E, infelizmente, né, as pessoas que não entendiam a questão, elas acabavam fazendo uma imagem negativa e criando alguns percalços para nós dentro da instituição, que não foram nada de bons tom, que veiculavam nas mídias sociais, naquela época não tínhamos ainda o WhatsApp, mas veiculavam nos jornais, a forma negativa de se entender que o processo das ações afirmativas não é um auxílio, não é uma benesse, e não é porque a pessoa tem pouco conhecimento e ela quer passar com vantagem. Então, isso, eu gosto de enfatizar isso. Eu, com os meus alunos, eu tenho alunos do PIBIS, que é um programa que a universidade tem também. Eu sempre digo que bom que vocês estão compreendendo o que são essas ações. Que bom que vocês têm um bom argumento para falar quando alguém te parar e dizer assim, você é um cotista? Ai, que pena, né? Você não tem o conhecimento suficiente. Então, essas questões elas têm que ser muito estudadas, têm que ser tratadas com muito zelo, porque da mesma forma que a gente consegue, que a gente tem essa ação formativa consolidada dentro da instituição, por alguns melindres ela pode ser destituída. Então, esse cuidado ele tem que ser constante, né? E aí, eu, quando falo dessas ações, eu lembro de pessoas próximas e pessoas que a gente conheceu e que realmente conseguiram seus estudos muito posteriormente, a questão dos acessos, mas que realmente sente na pele a falta dessas ações afirmativas no seu tempo, né? No seu tempo de estudo, no seu tempo de jovialidade, no seu tempo até de meia-idade, que pudesse não satisfazer só os seus anseios de uma formação na educação superior, mas também contribuir de uma forma mais humana para a sociedade. E aí eu digo aqui que a próxima pessoa que vai falar aqui é a Valéria, tá? Já estou jogando a bola para você, Valéria. A Valéria, para mim, é uma pessoa que me traz muita alegria. E vou dizer assim, o porquê que a gente sempre diz. E sempre tem alguém que marca a vida da gente e que nos faz seguir adiante. E às vezes a gente diz, qual foi o professor que mais te motivou a continuar, a perseverar, a prosseguir? E eu, felizmente, eu tenho o nome da professora do meu pai. Então, o nome Elci, para mim, é muito significativo, que o meu pai é uma dessas pessoas, é um negro, né? Neto de escrava, e a sua mãe tinha a marca, vamos dizer, nas nádegas, por conta da avó, né? Da avó dele, da minha bisavó. Então, assim, a minha avó não nasceu escrava, mas era filha de escrava. Então, ele tem nessa minha origem, eu trago isso,
com alguns sentimentos, mas com muito orgulho, com muita felicidade, de saber que o meu pai, após ter 5 filhas, voltou aos estudos. Em 1968, a professora Elci foi madrinha para a ninfa de 8ª série dele, e eu nasci em 1966, e com essa professora, foi uma professora que significou muito na vida dele, eu levo o nome da professora dele, né, a professora Elci. E eu falo isso porque eu fui professora da Valéria, né? No ensino técnico, eu dei aula em ensino básico, de 5ª a 8ª série, técnico de administração, técnico de secretariado, ensino médio puro. E no ano de 2010 eu contribuí muito com o ensino médio do Instituto Federal do Paraná, né? Então a Valéria, ela vem na minha história, assim como tantos outros, né, Gisele, tenho tantas outras referências aqui para mim, mas hoje, em relação às ações afirmativas, eu digo que a Valéria, para mim, ela é um ícone, ela foi minha aluna, ela me ensina muito, ela traz na sua construção, assim como a Daniela Tarará também, essa vontade e essa perseverança em trabalhar dentro das políticas do setor litoral com as ações afirmativas, tá? Eu agradeço a vocês aí por me ouvirem, por ouvir um pouquinho dessa minha história de vida, mas nós somos constituídos assim, né? Então a gente tem um pouco da história de vida, um pouco das interações que a gente tem e um pouquinho daquele desejo que a gente tem. Então quero agradecer vocês, deixo a bola agora com a bola não, né? Nós não jogamos bola, né? Mas eu deixo a palavra agora com a Valéria. Vocês vão gostar muito de ouvir o que elas têm a dizer. A Daniela vai pontuar muito essas questões do que os nossos estudantes das ações afirmativas fazem, fizeram e farão, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês. Me despeço agora e deixo com a Valéria a palavra, tá? Obrigada.